Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de muitos pedidos, eu vou falar hoje da deusa Hecate. E de fato, gente, dessa vez realmente foram muitos pedidos. Que às vezes eu posso falar, muita gente pediu pra eu recorrer a tal assunto. E é mentira, ninguém pediu nada, né? Tô falando porque eu quero. Mas essa história aqui de Hecate é uma coisa que o pessoal tem pedido de fato há muito tempo, tá? E o que é que tá acontecendo na situação da magia atualmente? Atualmente, a magia tem colocado Hecate num papel muito esquisito. E isso é o neopaganismo. E no vídeo passado, um rapaz comentou uma coisa que achei bem interessante, que ele falou que é a religião da magia do TikTok, né? Eu nem tenho um perfil ativo no TikTok, mas eu sei que lá acontece muita coisa doida, né? Então, assim, hoje vamos falar de Hecate numa questão mais profunda. E quando eu fui começar aí o vídeo, eu já peguei alguns livros aqui na minha estante, porque eu ia colocar os dados, né? Dados, assim, geográficos, aonde era o culto de Hecate, os templos dela, que ela teve 3 templos registrados, né? A forma de culto, não sei o quê. E aí eu percebi que, não é disso que eu vou falar, porque essas informações vocês pegam em outros vídeos aqui, é só colocar no no YouTube mesmo, né? Na pesquisa Hecate, que vai ter aí 1 milhão de vídeos falando as mesmas coisas, tá? Então aqui eu vou falar de algo um pouco mais profundo. Primeira coisa Hecate é uma deusa de magia, mas ela não é uma deusa exótica, como as pessoas têm pregado. Ela não é uma figura de fantasia. E do que é que eu estou falando? A gente sabe que é uma deusa que é voltada para isso, ela tem um culto muito forte com a ligação da magia, do efeito sobrenatural. Só que Hecate, ela era cultuada na antiguidade, de uma forma geral, por pessoas comuns. Então Hecate, ela não era a diretora da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, tá? Não é isso. Ela não usava nem varinha de condão nem nada, gente. Não voava em vassoura, coisa alguma. Não tinha isso. O que é que era? Vou explicar bem pra vocês o que era a magia na antiguidade, agora explicando um pouquinho aqui com os pés no chão. Vocês conhecem o Santo Expedito da Igreja Católica? O santo das causas impossíveis. Quando uma pessoa tem um problema que ela não consegue resolver de forma alguma, ela pede ajuda a Santo Expedito para que ele conceda essa graça de uma coisa que naturalmente jamais aconteceria. Isso é basicamente o poder de Hecate. Tá? Vocês vão dizer, meu Deus, que comparação esdrúxula com o santo católico. É claro que ela não se parece em nada com ele, mas eu tô falando no sentido. As pessoas cultuavam Hecate para que ela ajudasse a realizar coisas que humanamente eram impossíveis. Então, as pessoas não pediam, Hecate, me dê poderes porque eu quero fazer feitiços de transformação pela terra, eu quero ficar invisível, eu quero me transformar num lobo. Não, gente, não era isso que acontecia. E as mitologias envolvendo magia, feitiço, muitas feiticeiras dos mitos gregos que são filiadas a Hecate, isso veio depois, tá? A princípio, qual era a grande magia? Pensa, lá na Grécia Antiga, mais na parte asiática da Grécia, né? Do que hoje é a Ásia Menor. Pensa ali, eu digo assim, uma região mais turca, né, que é hoje. Pensa ali uma senhora que tem a casa dela e nos fundos da casa dela ela tem um grande galinheiro e as galinhas estão morrendo. Ela sempre criou galinha o tempo todo na vida dela, a família dela criava, então ela deu as poções dali, os medicamentos que ela conhecia, ela mudou a ração da galinha e a galinha continua morrendo. E essa senhora está perdendo suas galinhas e não sabe o porquê e não sabe como ajudar. Já procurou o conselho de amigos, vizinhos, de outras pessoas que também criam galinhas e ninguém ajuda. Então o que é que ela vai fazer? Uma oferenda a Hecate na encruzilhada para que Hecate ajude numa causa impossível, que é resolver essas galinhas. Vocês vão pensar, isso é muito pouco. Para nós hoje em dia porque você pode comprar um frango no açougue. Mas naquela época, isso era muito importante. Isso era a diferença entre viver e morrer. Entende? Uma mãe que ela está grávida, ela sente dores na barriga e em outras gestações os bebês nasceram mortos ou ela perdeu no início da gestação, ela quer que aquele filho nasça. Não há nenhum tipo de coisa que ela possa fazer, a medicina não era avançada, então o que é que ela vai fazer? Ela vai esculpir ou mandar alguém esculpir um bonequinho de madeira no formato de um bebê
e colocar na encruzilhada junto com oferendas para Hécate, para que a criança seja abençoada, porque aquilo para aquela mãe é impossível. Não tem nada que a mãe, enquanto pessoa, possa fazer para salvar o seu filho. Então ela precisa de alguma coisa extra. Isso na antiguidade era a grande magia, tá? Então, muito cuidado, porque não é essa magia que vocês vão ver o povo falando. A magia que vocês vão ver o povo falando que Hécate faz é a magia mística, né? Que é como se Hécate chegasse cantando Salagadula, Mexicapula, Pipidipopitipu e fizesse a abóbora virar carroça. Não é isso, tá? Hécate, ela é uma deusa que ela não é uma deusa distante do ser humano. Pelo contrário, ela é uma deusa próxima. E sim, ela é uma deusa que tem filhos. Ela é uma deusa de culto. No vídeo de Lilith, eu digo bem claro que não é uma boa ideia ficar caçando assunto com Lilith, porque Lilith, a gente sabe que ela existe porque ela é presente na espiritualidade e tem uma presença muito forte. Então há mitos e também mais de uma religião que conhece Lilith, porque Lilith esteve presente numa coisa ou outra, né? Mas Lilith em si, ela nunca teve um templo erguido e ela nem chegou a se dedicar a querer interagir com o ser humano de forma intencional. Então é uma ou outra pessoa que vai caminhar com Lilith. No caso de Hécate, não. Qualquer pessoa que queira pode estar nos caminhos de Hécate, porque ela é uma deusa que decidiu, não vou dizer quando, porque não sei, mas decidiu abrir o culto às pessoas. Certo? Então, quem pensa que Lilith e Hécate são iguais, elas são muito diferentes. São ambas muito poderosas. Mas, por exemplo, aquele arquétipo da Lilith, que ela é debochada, ela tem um humor assim ácido, Hécate não é assim. Hécate, na verdade, é uma mulher muito mais serena. O número 3, é uma coisa muito importante isso. O número 3, para os gregos, ele é o número da perfeição, tá? Então, tudo que estava inteiro tinha sempre o número 3 no meio, né? Quem é que comanda o destino? As moiras, né? As 3 que tecem o destino, as 3 irmãs. Quem é que preside os deuses? Os 3 deuses primordiais, né? Do céu, da terra e do submundo, entende? Então, Zeus, né? O Poseidon vai estar ali no mar, mas ele é a terra, né? Ele é esta dimensão aqui, né? Inclusive o Poseidon é do mar, mas ele comanda a terra a ponto de dar terremotos. E embaixo o Hades, né? Então você vai ter sempre 3. Tudo que está em perfeita ordem está em 3. E a coisa bem interessante é que a Hécate sozinha, ela leva o nome de Trisiformes. Muitas vezes triformes, mas às vezes também trisiformes. O triformes é que tem 3 formas. Trisiforme seria que se transforma 3 vezes, ou seja, as palavras são a mesma coisa, né? Mas vocês vão encontrar os 2 termos, tá? Que é o quê? Hécate, ela muda a aparência dela, então ela pode aparecer como uma moça muito jovem, uma adolescente. Ela pode também aparecer como uma mulher mais madura, entre seus 30 e 40 anos, que representa uma mãe de família, e também como uma anciã, uma idosa. E a coisa mais interessante é que ela não precisa aparecer de uma forma pausada. Então, se ela viesse aqui, primeiro ela vem como menina, depois ela vem como uma mãe, depois ela vem como uma anciã. Não, ela pode chegar e ir se transformando, ou ela pode entrar nas 3 formas. Ela, enquanto indivíduo, enquanto deusa, aparecer na minha frente como 3 mulheres. Porque Hécate, ela é assim. Ela é íntegra em tudo. Ela é, de certa forma, perfeita. Ela não precisa ser integrada a outras 2 formas. Como, por exemplo, Zeus, ele tem que estar em harmonia com Poseidon e Hades para estar completo, né? Hécate, ela tem harmonia sozinha. Todos os componentes necessários para que ela seja grande, ela já tem. E a coisa mais interessante é que, ainda sendo assim, você verá ela muitas vezes num papel de auxiliadora. Não de uma deusa que é acima, uma deusa soberana sobre os outros. Porque ela é tão perfeita que ela não tem arrogância, tá? E pouquíssima vaidade. É como se ela já tivesse chegado num nível assim, que coisas
Coisas pequenas, como querer tomar a liderança, como querer governar, são coisas que ela já não liga, porque ela já entendeu como a vida funciona e ela já está além disso, né? E é por isso que ela abre o culto para as pessoas, porque ela vê que as pessoas não estão além disso. As pessoas estão muito perdidas em muita coisa, então Hecate está aí para que você possa ser iluminado por ela. Tanto que um dos nomes dela é Fósforo. O mesmo nome do fósforo que a gente risca para acender a vela, tá? Mesmo nome dela. Fósforo por quê? Porque em grego, fósforos é luz, né? E um dos símbolos dela também é a tocha, porque na escuridão você pode recorrer a Hecate, que no meio da escuridão, onde você não enxerga nada, ela pode te indicar com a luz dela onde você está. Hecate faz com que você não fique perdido. Maravilha o culto dela até aqui? Ótimo, mas agora vamos falar em outros termos, um pouco mais perigosos. Na origem do culto de Hecate, antes dela ser colocada no papel de uma deusa grega como a gente vê hoje, ela era de um culto menor. O sacrifício animal era uma coisa muito comum. Se sacrificavam para ela animais sempre pretos, tá? E o sangue corria solto. Então, quando alguém queria uma graça de Hecate, pedia e prometia que daria algo em troca. Então, cães eram os principais a serem sacrificados. Se matavam cachorros para ela, pretos, cachorros do mato. É uma espécie bem clara, bem clara do tipo, né, de muito, muito popular, mas era escura. Eram de cães pretos, uma raça de cão, aliás, muito popular na região de Pelo Baixo, né? Animais, assim, já conhecidos, que eram domésticos, tá? Porque Hecate, ela tem os cães como seus animais preferidos. As serpentes também, as corujas também, mas os cães principalmente. Se acreditava que quando você sacrificasse um cão para ela aqui na Terra, ela receberia este cão na casa dela e seria mais um animal para ela. Então, sabendo que ela tem um culto de milênios, a casa de Hecate, lá no mundo espiritual, deve ser uma cachorrada do inferno, né? Porque foi muitos cães para ela. Bodes, cordeiros, pretos também eram sacrificados a ela, certo? Os únicos animais que talvez não fossem pretos seriam aqueles que fossem os pequenos cultos onde se sacrificavam aves, que era uma coisa mais rara. Mas geralmente seriam os cães e os bodes. Era morto, o sangue derramado e oferecido para Hecate, e depois havia-se o holocausto, que é queimar esse animal, para que a fumaça subisse, e através da fumaça tinha essa crença antiga, né? Você queimava o bicho ele subia assim, desintegrado na fumaça, e quando chegava no mundo espiritual, ele retomava sua forma, ele se juntava de novo e voltava a ser o que era. Esse também é a base de porque os gregos cremavam as pessoas, porque você iria subir como fumaça, e no mundo espiritual você se reintegrava, né? Basicamente isso. Mas vamos lá. Hecate, além de ter esse culto que você pode dar a ela frutas, bebida, vinho, uma coisa que ela gosta muito, mas é um culto que antigamente se colocavam sacrifícios animais. É claro que hoje o Brasil não permite o sacrifício de cães, então nem tente, você vai preso. Mas as pessoas aí que fazem Hecate na magia mais profunda utilizam galinhas pretas para ela, certo? Uma outra coisa importante é, Hecate, ela não é uma deusa de catálogo. Do que eu tô falando? Certa vez eu conversei com uma senhora de idade já, 50 e poucos anos. E ela me mostrou que ela era uma grande fracassada na espiritualidade. Só que ela me mostrou isso enquanto ela se orgulhava. Porque ela foi me dizendo que ela tinha sido iniciada num culto para Lilith, que é uma coisa que meio que não existe, tá? Mas ela foi na quimbanda luciferiana, em 2 tipos de Wicca, porque a Wicca se divide em tipos, mas não lembro agora o nome. Ela tinha um culto do helenismo, aí foi citando outro culto, e no fim ela fala que também tinha sido iniciada para o culto de Hecate. E aquilo é um grande fracasso, por quê? Muita gente acha que você ter uma somatória de cultos, uma somatória de experiências tão vastas, significa que você evoluiu, mas na realidade você não aprendeu nada, tá? Então, uma pessoa pensa que ela vai aprender inglês e ela fica 2 semanas numa sala de aula vendo ali umas aulas de inglês, e ela depois parte nas próximas 2 semanas para aula de francês.
Bom, depois você pergunta pra ela se ela sabe falar inglês ou francês, ela não sabe nenhum dos dois. Porque ela não se fixou. Ela passou rapidinho, viu uma coisinha e foi. A gente na vida pode se fixar em mais de um movimento espiritual, mas não em 500. E acontece muito de pessoas que cultuam o Hecate acabarem pegando o culto dela para ser mais um detalhe. Entende? Faz um altar para ela, misto a várias coisas. É muito comum você ver altares ecumênicos. Então, você tem a Hecate lá com uma imagem dela com as 3 faces. Você tem do lado um Ganesha, uma Nossa Senhora Aparecida, um monte de coisa ali, os orixás e Pombagira e não sei o que, tudo junto. E isso torna o quê? Isso torna Hecate uma peça ali sem valor. Ela tá só no meio ali, como se fosse uma grande excursão. Ela subiu no ônibus e tá todo mundo indo embora. Não, gente. Hecate é uma deusa de predileção. Então, se você vai cultuar ela, você tem que cultuar com integridade. Você pode simultaneamente ter outros cultos, mas não pode tratá-la como uma coisa vulgar. Ela é uma deusa de importância. Hecate, ela era cultuada muitas vezes como a protetora de residências. Era muito comum, e as mulheres sempre foram quem encabeçaram o culto dela, era muito comum encontrar em escavações imagens dela próximas à cozinha. A cozinha dos gregos, gente, era fora de casa, tá? Era um ambiente externo, por causa da fumaça, da gordura, que antigamente o forno era a lenha, né? Era externo esse ambiente. E aí você não encontrava Hecate num templo, num pequeno santuário. Hecate estava onde as pessoas viviam. Então a mulher estava ali cozinhando e do lado do fogão a imagem de Hecate com incenso queimando, e ela já acabava de fazer a comida, já pegava o primeiro prato e dava ali para Hecate como oferenda, e vinha a família jantar e jantavam diante da imagem de Hecate. Hecate estaria também presente num dormitório para proteger as pessoas que dormem, né, na sala da casa, no meio das reuniões. Hecate não era uma deusa a ser colocada no canto e esquecida, a ser consultada de vez em quando se fariam os feitiços. Não. As pessoas viviam Hecate, entende? Por isso que é meio complicado a maneira que está sendo visto hoje, porque de fato hoje as pessoas tratam Hecate como um souvenir. Você vai até ela de vez em quando, no momento em que você for fazer um grande feitiço. No resto do tempo você esquece que ela existe. E não é assim que funciona com ela. Eu, por exemplo, já não tenho um culto com ela. Eu tive experiências com ela no princípio aí da minha jornada e eu compreendi isso, que eu não poderia dar a Hecate um pequeno espaço na minha vida. Não é assim que ela gosta de ser recebida. Ou eu colocaria ela num espaço de privilégio, e é claro, não tem que ser a única deusa ou a única entidade. Não, mas dar a ela um certo destaque. E eu não poderia fazer isso. Eu já tinha outros espíritos cultuados como o foco da minha vida. Se eu trouxesse Hecate, como tentei trazer, ela ficaria sempre esquecida, sabe? A ser ali lembrada uma vez ou outra. E não pode ser desse jeito, entende? Deve respeitar ela. Nunca ver ela como uma coisa, um objeto que você usa e depois põe na gaveta. Ok? Outra parte muito importante é, como eu falei, a magia da época de Hecate não era a magia de hoje em dia. Não era dessa maneira tão fantasiosa como se tem hoje em dia. Por mais que alguns mitos, e são poucos os mitos dos deuses, que trazem a magia fantasiosa. Como o fato da feiticeira Circe, aquela que transformava pessoas em animais, ser uma filha de Hecate e atribuir muito do seu dom a Hecate. Isso é uma coisa que a gente vê num caso isolado. Hecate, ela não vai ver de bom tom que você a chame para fazer coisas esdrúxulas, entende? Então, você deve chamá-la quando tem certeza para fazer algo que para você seria impossível, mas você entende que é um caso que é palpável para o espiritual. Então, você quer chamar Hecate porque você decidiu que você quer ser igual ao tocha humana, você quer pular do 10º andar e sair voando pegando fogo. Não, meu bem, não faça isso. Mas se você quer que, por exemplo, ela faça com que uma pessoa que você convive, que tem um grande problema com drogas, pare de usar drogas, você, enquanto ser humano, pode querer que a pessoa pare, mas a pessoa às vezes está num processo ali que ela não tem como parar e não é a sua vontade que vai fazer.
Mas o fato dela parar é possível se houver uma ajuda de alguém de fora. Isso é um ato mágico, isso é um milagre que Hecate pode fazer. Entende? Então, Hecate, ela vem na magia, mas se lembre, é uma magia bruta e é uma magia real. É real, tá? A cor de Hecate, né, em tudo que ela faz é preto, mas não é a respeito dela ser gótica. O conceito de gótico vem muito tempo depois, tá? Hecate, ela tem uma figura iluminada. A lua é um dos elementos mais fortes para ela. Só que ela não é uma figura solar. Entende? Ela não é uma deusa diurna. Ela é uma deusa noturna. Então, quando você cultua ela, a maioria dos elementos são pretos, mas há alegria no culto dela, tá? Não é uma coisa pesada. Eu me lembro, tem uma cantora, Wendy alguma coisa, que ela canta uma música de Hecate. Ela canta uma música assim, que parece que você tá num filme de terror, né? Depois eu ponho aqui até o link da música. E aquela é a interpretação que se deu pela visão moderna, mas Hecate não é desse jeito. Hecate, ela é uma deusa que, se ela ver você com a sua família, se você for uma mulher e você tem seus irmãos, seus pais, seu marido, seus filhos, sua esposa, o que seja, e ver você em congregação num grupo feliz, e você, é claro, num papel de destaque, não você servindo aos outros, mas você ali festejando com as pessoas, tendo um dia a dia feliz, aquilo para ela é muito bom. Então você vê que esse não é o arquétipo de uma deusa ruim. E aí vocês podem pensar, então ela é super boazinha. Hecate facilmente pode matar pessoas. Facilmente. Por quê? Aí vem uma coisa muito importante. E prestem atenção nisso. Você que está me assistindo aqui, este é um vídeo em português, você é brasileira. Ou no máximo é portuguesa, porque aqui eu tenho muitos seguidores do canal que são de Portugal. Nós, no tempo de hoje, no local que nós vivemos hoje, nós não somos pessoas gregas do tempo antigo. O que é que significa isso? Muita coisa nós não vamos entender, porque para nós Hecate é estrangeira. Aí eu dou um exemplo muito grande para vocês. Mas eu sei que a maioria de vocês daqui são de pessoas de religião de matriz africana, como eu sou também. Então, é muito comum que o pessoal do candomblé fale assim, ó. Quando tem uma festa de orixá, ninguém vem no terreiro, vem 20% do povo. Quando tem uma festa de pombagira, lota a casa. E eles falam isso como uma coisa muito ruim e injusto. Mas, gente, é óbvio, o orixá é estrangeiro. O orixá é cultuado em um ritmo que não é brasileiro e não se entende, o povo não entende. Apenas pessoas que se dão com aquela índole entendem bem. Agora, e a pombagira? A pombagira é gente, como se diz por aí. Você vai falar com uma pombagira, você não vai ficar confuso. Você se integra, porque eu sou brasileiro e ela também. Ou pelo menos ela está numa modalidade tão abrasileirada há tanto tempo que não há diferença do meu ponto de vista e do dela, da nossa fala e dos nossos gostos. Então a pombagira logo se assimila a mim de forma muito rápida. E um deus antigo, nem tanto. Ou seja, se você quer cultuar Hecate, você deve tentar ao máximo compreendê-la e não sair tendo opiniões que você já entendeu. Não, você já teria entendido se ela fosse contemporânea. E ela não é. Ela é antiga. E ela é de outro povo. Ela não é brasileira, tá? Isso fica bem claro. Porque Hecate, quando ela é cultuada em alguns ambientes, ela vai ser cultuada também nos ambientes mais perigosos. Porque Hecate, ela é uma defensora, uma protetora e uma guerreira. Tanto que nas mitologias tem uma certa feita onde Hecate vai acabar se aliando a outros deuses, ela vai lutar na guerra e ela derrota um gigante sozinha. Tá? Houveram deuses aí que tiveram que se juntar e muitas vezes os deuses tiveram que fugir, né? Os deuses gregos têm um momento nas mitologias que eles fogem para o Egito, sabiam disso? Fogem para o Egito porque eles estão desesperados, porque podem ser caçados por outros deuses anteriores, os titãs, os gigantes. E Hecate, meu anjo, quando veio para cima dela ela deitou ele sozinha. Então vocês saibam que ela não é frouxa e ela não é piedosa. Quando alguém a ofende,
Ela castiga a pessoa num sentido de justiça, mas a justiça na visão dela. E justiça é uma coisa que carece de conceito. Se lembrem que 200 anos atrás, menos disso, nem sei quanto, algum tempo atrás aí, 100 e poucos anos atrás, o Brasil tinha escravidão e a escravidão era legalizada pela lei. Então uma pessoa ser escrava era justo na lei. Uma coisa horrível. Ou seja, justiça é uma coisa que depende de ponto de vista. De quem está falando dessa justiça. Então uma coisa que para você pode parecer o extremo do injusto, para Hecate pode ser justiça. Tá? Então se você quer saber se uma coisa é justa ou injusta, pergunte para ela. E como ela se manifesta? Nos sonhos. Tá? O oráculo de Hecate, que é uma coisa bem interessante, o oráculo da época dela era um oráculo pouco usado hoje em dia. Para vocês verem que ela não é uma deusa simples, né? O oráculo dela não era o tarô, ou os búzios, ou qualquer coisa que a gente tem hoje. Um oráculo muito comum dela era o oráculo de vísceras. Então, uma pessoa que cultuasse Hecate, geralmente alguém que servisse como um sacerdote, pegava um animal para fazer essa oferenda, sacrificava o animal, abria-se a barriga do animal, pegava-se os intestinos dele, levantava assim, se não visse nada, jogava em cima de uma pedra de mármore, que o mármore era uma coisa muito usada na época, né? E ficava vendo se haveria algum símbolo, algum sinal de Hecate ali, tá? Então sim, as pessoas falavam com ela com as mãos cheias de tripas. Isso é uma coisa que para nós hoje é uma barbárie, né? Mas se lembrem, estou falando de uma deusa antiga. Então era assim que ela se comunicava com as pessoas e muito bem. Fora isso, pessoas dotadas de mediunidade poderiam sonhar com ela com muita frequência. Mas a parte do oráculo de tripas era uma coisa... E tem até um nome específico, agora eu me esqueci. Mas era uma coisa muito comum, tá? Você quer uma mensagem de Hecate? Pois é, pega lá um cachorro, vamos cortar ele todo... A gente pega as tripas dele e ali vai ter uma mensagem maravilhosa de Hecate. E era assim que rolava, entende? E tudo bem na época, tá? Lembrando, hoje em dia, não tente nada contra cachorro. Não tente. Acima da questão, se é um bichinho bonitinho ou não, está a questão da lei, que hoje em dia você vai preso, tá? Não faça nada, pelo amor de Deus. Mas quem quiser tentar isso com animais legalizados, né, um sacrifício padrão, você pode fazer, até porque em rituais de matriz africana, em alguns casos, eu digo de orixás, né, porque para entidades nem é uma coisa requerida, mas para orixás, você deve abrir sim um animal e lidar com os órgãos dele. Então, se você for simular isso com Hecate, boa sorte. A questão é você saber quais são os símbolos, porque havia uma série de símbolos a serem identificados ali, e os sacerdotes sabiam, coisa que muito se perdeu hoje em dia, né? Eu espero que esse ritmo dado aqui tenha dado um contexto de quem é Hecate, de que ela é mística, mágica, mas de que ela não é gótica, ela não é trevosa como se imagina. Ela é sim trevosa porque ela é da noite, ela é do escuro. Mas existem outras deusas que são também da noite, como Nyx. Nyx é a deusa da noite, que é uma deusa maravilhosa, maravilhosa, né? Os gregos acreditavam que anoitecia porque ela cobria o céu com um manto, né? Ela tinha o manto dela, ela cobria com um manto negro o céu. Então há toda uma poesia, uma filosofia em cima de Nyx, como há também de Hecate. Hecate é uma deusa que, se você souber cultuá-la, ela pode ser uma amiga muito boa e leal. E ela tem uma situação maravilhosa, que é ser a deusa dos caminhos. Por isso se cultua na encruzilhada, né? E é claro, como eu falei, em outros vídeos que vocês vão ver aqui no YouTube, de outros canais, vocês vão ver os detalhes técnicos, né? Ela é cultuada na encruza de 3 pontas, igualzinho às pombageiras, tá? A encruza de 3, a que tem o formato de T, certo? E o motivo disso é porque ela é deusa do movimento, tá? Ela é uma deusa de caminho, de mensagem, de comunicação. Ela é deusa do caminho contínuo, a energia que nunca se perde, nunca se para, tá? Ela é de transformação. Então Hecate, ela é a moça nova, ela é a mãe, ela é a mulher idosa. E quando a idosa morre, a idosa renasce, ela vai renascer, né, como a moça nova, que se torna mãe, que se torna idosa, que morre e renasce como uma moça nova e nunca para, sabe? Então é questão, você está caminhando, sempre. Hecate também é cultuada nas soleiras das portas.
pode ser um pouco assustador, porque nas religiões de matriz africana, quem fica em batente de porta é Egum, é espírito ruim. Mas Hecate é cultuado ali, tá? Então você pode acender uma vela no batente da porta da sua casa para que ela entre. E também, porque o fogo é uma coisa simbólica, ela é deusa das tochas, né? E também você pode dedicar a ela uma chave. Pegar uma chave simbólica da sua casa, não a chave que você tem no seu chaveiro, tá? Mas uma chave simbólica e oferecer a ela. Porque ela é deusa que abre portas, entende? Ela é a deusa que se procura, acha. Ela é deusa que ilumina a escuridão, mas se a luz for apagada na escuridão, ainda assim ela fica confortável com a luz da lua, entende? Então ela é uma deusa muito boa, uma deusa que gosta muito de incenso, uma deusa que gosta muito de música, né? Uma deusa que gosta, se vocês forem ver de um modo geral, de vida, que as pessoas vivam. Mas ela não é uma deusa que existe para agradar ninguém. Então vai existir nela momentos e aspectos assustadores e plenamente agressivos. Porque ela é uma deusa de verdade, não de mentira. Quando uma força divina ou espiritual se manifesta boazinha, boazinha, boazinha e está sempre meiga, desconfie, porque aquilo não é um comportamento natural de energia nenhuma, porque toda energia tem todos os lados. Assim como Hecate, né? Então ela é fofa, ela é meiga e de repente ela pode ser assombrosa, mas nunca com quem a respeita. Então levem isso para frente, podem cultuá-la, tá? Hoje em dia a grande maioria das pessoas não cultua ela com sacrifícios animais, só com oferendas de frutas, oferendas aí mais simples, mas se lembrem, o sangue correu muito nas pedras de Hecate. E se vocês verem alguém sacrificando hoje, não tem como dizer que está errado, porque há uma base da antiguidade, né? Mas só achem estranho das pessoas que cultuam Hecate sempre no ponto de vista de a deusa das bruxas, porque isso reduz Hecate. Ela é deusa da magia total e não da magia mística. Ela não é personagem de livro de fantasia. Hecate é uma deusa que faz a magia acontecer na vida das pessoas, tá? Então, mais um exemplo. Se você imagina, você vê uma pessoa, uma mulher que está com calvície, alopécia, né? Que é uma coisa que assombra muito, e fez tratamentos e não cresce cabelo. Você pode pedir para Hecate ajudar. Se crescer cabelo ali, foi magia de Hecate. Vocês vão pensar, meu Deus, então Hecate agora está fazendo crescer cabelo na cabeça de careca? Isso é uma magia que vai, às vezes, mudar a vida da pessoa. E pode ser muito mais valiosa do que Hecate fazer alguém voar em cima de uma vassoura. Entende? Então, a magia de Hecate é aquela que pode mudar a sua vida. É aquela que pode te fazer bem ou pode fazer muito mal. Porque também Hecate tem um quê de vingativa, tá? Se alguém a desrespeita, ela se vinga. Mas quando uma pessoa busca ela pedindo vingança, Hecate não se nega. Então pensa que você sofreu uma grande violência de uma pessoa que é muito poderosa. Você não tem forças físicas e nem como de forma no seu dia a dia de se vingar daquela pessoa. Você pode pedir a vingança a Hecate. Porque você com suas mãos não pode fazer nada, mas aquela pessoa pode se dar muito mal, porque Hecate pode destruí-la e fazê-la sofrer muito. E essa é magia das causas impossíveis. Entenderam como Hecate funciona? Mas sempre quando pensarem na Hecate, pensem que ela é tudo. Ela pode ser tudo. Ela é tanto uma vovozinha que está na cadeira de balanço fazendo o crochê, quanto uma senhora idosa, que é uma bruxa severa, que está com as mãos cheias de sangue, porque acabou de abater um animal. Entende? Ou até mesmo acabou de abater uma pessoa. Ela é uma mãe que está ali com seu bebê, né? Uma mulher ali de seus 30, 40 anos, uma mãe amamentando o seu bebê, muito calma, acalentando. Ou também é aquela que largou o bebê em casa e foi para a festa e está lá dançando sensualmente na frente de todos, porque Hecate também é muito sexual e sensual, entende?
Então aí você vai ver, ela também é a moça jovem, ingênua, que tem esperança na vida. E também aquela moça que a gente chama, né, a ninfeta, que está por aí, cheia de perversidade, querendo se dar bem, usando da sua própria imagem para seduzir os outros de várias formas, tá? Enganar, tirar vantagem. Tudo isso são lados de uma mesma moeda. Tudo isso é a face completa. Quando você pensar que Hecate é mulher, é energia feminina, sempre se lembre que mulher define um gênero, mas atrás dessa palavra tem tanta coisa. Entende? Uma mulher, ela pode ser tudo. Não tem como você dizer que é de um jeito. Pode ser tudo. Pense na sua cabeça agora em todas as mulheres que você conhece, que você consegue lembrar. Pense nelas e tente colocar uma ao lado da outra aqui na sua mente e ver se elas são parecidas. Nem um pouco. E Hecate seria todas elas juntas. Todas elas. Sabe? Eu penso que eu vou colocar aqui na minha mente as mulheres da minha família, na minha cabeça agora. Tem uma que é muito fria e é muito brava. Tem outra que é muito chorona, chora até com comercial de margarina. Tem outra que é muito reclamona. Tem outra que é muito debochada, fica rindo de tudo. Tudo ela dá risada, ela acha o máximo. Tem outra que é muito religiosa. E tem outra que só mexe com dinheiro, ela é ateia. Com ela é só os números. E se eu juntasse todas elas e espremesse para ser uma só pessoa, fundisse todas, eu teria ali Hecate, né? Porque entre elas tem desde as mais jovens, de 18 anos, até as mais idosas, acima dos 70, sabe? Seria tudo isso. Seria Hecate. E pensa o prazer que deve ser você conversar com um ser assim. Porque um ser assim tem a sabedoria verdadeira. E como eu falei no início, não há nenhum tipo de arrogância. Se Hecate for invocada por uma pessoa muito simples, uma pessoa que não tem grandes conhecimentos, mas houver naquele coração um desejo puro de alcançar a espiritualidade, Hecate irá falar com a pessoa de igual para igual. E ela nunca será igual a nós, ela é magnânima, mas é porque ela quer ser compreendida, então ela desce no nível do ser humano, para que o ser humano possa entendê-la. Ela se faz a mais simples das coisas, né? Ela se faz até pequena, para que a gente possa vê-la, mas em origem ela não é pequena, ela é grande. Se lembrem disso, tá? Se eu tivesse um outro tipo de vida, eu com certeza iria cultuar Hecate. Só que a relação que eu tenho com a moça que eu cultuo, com as 7 saias, que ela é maravilhosa, eu não conseguiria colocar alguém do lado das 7 saias para ter o destaque. Por exemplo, eu sou de 7 saias e também sou filho de Iemanjá. Mas o meu culto com Iemanjá é um culto esporádico, porque os orixás permitem isso. Eles permitem ser encontrados de vez em quando. Hecate não. E aí eu teria que colocar pau a pau. Hecate de um lado e a minha moça do outro. E eu não conseguiria, porque a minha moça está como centro da minha vida. Então se eu tivesse Hecate hoje, seria para aborrecê-la. Entende? Para tratá-la sempre no segundo plano. E ela não iria gostar. Mas se eu tivesse outro estilo de vida, com certeza eu caminharia com Hecate. Porque das deusas espirituais, eu acho que ela é aquela que mais vale a pena se conectar.